Olá, para quem não me conhece, meu nome é Elinamba, sou especialista em odontologia do esporte e hoje eu trouxe um tema super importante. Já estamos aqui no final de setembro e eu queria aproveitar essa campanha do Setembro Amarelo para enfatizar para vocês a importância dessa campanha e principalmente conversar um pouquinho com vocês a respeito desse fator do suicídio relacionado aos atletas. Então o atleta é uma população também que está suscetível a apresentar esse tipo de problema. Então, aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo, tá? Não percam este conteúdo que eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do suicídio em atletas. Bom, gente, então antes mesmo de falar sobre o tema específico do suicídio relacionado aos atletas de alto rendimento, eu queria colocar para vocês alguns dados que são bem importantes e que estão sendo muito bem trabalhados dentro dessa campanha do Setembro Amarelo, que é exatamente diminuir e evitar o grande número de suicídios que acontecem no nosso dia a dia. Então, só para vocês terem uma ideia, eu peguei alguns dados dessa campanha. Olha só que interessante, 9 em cada 10 casos de suicídios podem ser evitados, tá? Então, a gente pode diminuir muito o número desses casos de suicídios. Entendo que a primeira medida que deve ser colocada em ação, com certeza, é a educação. Tá? Então a gente deve educar, a gente deve informar, a gente deve alertar sobre os principais sintomas que acometem essas pessoas que estão próximas a realizar esse suicídio. Então, outro dado importante aqui, que o número de suicídios diários que acontecem no nosso país hoje é de 32 casos por dia. No mundo ocorre uma morte a cada 40 segundos. Então percebam, quantas pessoas que acabam passando por esses problemas. E quais seriam os sinais que essas pessoas acabam apresentando? Normalmente, se você está acompanhando aí alguma pessoa que desconfia que ela pode estar passando por algum tipo de problema, normalmente ela pode estar associando um quadro de depressão, você começa a perceber já que ela começou a apresentar algumas mudanças de comportamento, já não tem o mesmo desenvolvimento tanto na escola quanto no trabalho. Então, se você perceber que tem alguém aí do teu lado, do trabalho ou da escola, que está apresentando esses sinais, está um pouquinho diferente, está mais cabisbaixo, não tem mais aquela alegria de viver, a gente deve prestar muita atenção. O grande problema é que esse assunto às vezes é encarado como um tabu, então as pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade de falar sobre o seu problema, e de se abrir um pouquinho, e isso acaba contribuindo para que esses números sejam tão grandes. Tá? Então é importante a gente avaliar esses sinais, essas diferenças ali com as pessoas que estão na sua casa, as pessoas do trabalho, auxiliar essas pessoas, conversar com elas. Talvez a melhor forma da prevenção, da educação, é realmente essa pessoa tendo um suporte para que ela possa se abrir e colocar os seus problemas para fora. E agora eu vou entrar um pouquinho mais especificamente no caso do número de suicídios que acontecem no esporte de alto rendimento. Existem os mesmos fatores, os mesmos sinais podem aparecer também para os atletas, e está muito relacionado a essa questão da depressão também. Muitos atletas vivem lá no auge da sua carreira, de todo o mundo que gira em torno dele por causa do esporte. E às vezes quando ele deixa o esporte de lado, ou para de competir, ou já não apresenta os mesmos resultados, acaba apresentando uma decadência na sua carreira, às vezes esses problemas de depressão acabam afetando de uma forma mais relevante esse nosso atleta. E aí ele pode cair naquele quadro, se sentir depressivo, não ter mais motivação para estar realizando nada na sua vida, às vezes ele já atingiu tudo que ele queria dentro da sua carreira, então ele é um paciente que também está suscetível a apresentar esse tipo de problema. Teve até uma reportagem após os Jogos de Londres, que foi relatado que o Michael Phelps, é o maior medalhista olímpico de todos os tempos, pensou em se suicidar depois da Olimpíada. Então imagina um cara que alcançou todos os objetivos, bateu todos os recordes aí mundiais dentro das suas provas,
também pensou um dia em em se suicidar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. O atleta, ele sempre está lá no patamar, tem muitas pessoas que acabam estando ali em volta dele, né, pelo prestígio, pela fama, e às vezes isso acaba de um dia para o outro. Tá? Então são pacientes que também necessitam desse cuidado. Né? E tem outras coisas também que estão relacionadas ao aumento de número de suicídios em atletas de alto rendimento, principalmente nos esportes onde a incidência das concussões cerebrais acontecem com maior frequência. Né? Então, entre 2010 e 2012, 6 atletas profissionais do futebol americano acabaram se suicidando. Né? E isso gerou muita polêmica, queria se entender o porquê que acontecia tantos esses eventos com esses atletas. E desses 6 atletas, 5 apresentavam casos de concussões cerebrais. Então, hoje a gente sabe que as concussões cerebrais, o que é concussão? Quando o atleta recebe aquela força de impacto, o cérebro sofre aquela aceleração dentro da caixa craniana, o atleta sofre uma perda de oxigenação transitória, às vezes acaba até desmaiando. Então, essas concussões causam danos cumulativos. E esses danos cumulativos podem se reverter em danos neurológicos, demência, aumento da agressividade e também da depressão. Então, tem um filme aqui que eu gostaria que vocês assistissem, que gostam da área da odontologia do esporte, a gente recomenda muito esse título. Assista um filme que o nome original do filme é Concussion, Concussão, mas ele foi traduzido para o português com o nome de Um Homem Entre Gigantes. É um filme do Will Smith, é muito legal o filme e ele é baseado numa história real. Então, quando aconteceu esses suicídios lá nos Estados Unidos, um dos atletas que acabou se suicidando, depois que já tinha parado lá de jogar o futebol americano, ele acabou caindo numa mesa da autópsia de um médico, que é a figura do Will Smith no filme. Não vou contar o filme, tá? Mas só colocar aqui um pouquinho por cima para vocês verem a importância. Ele percebeu, avaliando lá dentro da necrópsia, que esse atleta apresentava algumas alterações de células neurais que eram muito semelhantes a pacientes idosos, com demências, com degenerações, mas que não era o caso, paciente muito novo, ex-atleta. Então ele começou a perceber, levantar alguns dados com relação a essas concussões e começou a juntar essas duas coisas, o que acontecia dentro de campo com o número de suicídios que estavam acontecendo com esses jogadores dessa modalidade. Mas percebam que a concussão cerebral não acontece só com jogador de futebol americano. Qualquer esporte de contato, como no caso das lutas, o MMA, o vale tudo, os atletas eles estão propensos a sofrer esses tipos de concussões. Então a gente deve levar isso em consideração também. A gente deve levar em consideração os sinais que esses pacientes, atletas, podem apresentar. E por isso que talvez o índice de suicídio nessa população acaba sendo muito maior, por essas degenerações neurais. Tá? Então, aproveitando aí essa campanha do mês de Setembro Amarelo, eu queria passar um pouquinho dessa informação para vocês. Se vocês trabalham com um atleta, é importante ficar ligado nesses sinais. Como eu falei para vocês, o atleta às vezes está lá no auge, onde está todo mundo ali ao seu redor, mas de repente ele cai de produção, já está na fase de se aposentar e ele perde todo esse glamour. Então é um paciente que está muito sujeito a passar por um processo aí de depressão, muitas vezes, fora essa condição física aqui que eu coloquei para vocês. Então assistam esse filme, Um Homem Entre Gigantes. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Vamos prestar atenção aí então nas pessoas que estão ao nosso redor, aos sinais que essas pessoas podem estar tentando te avisar de alguma forma e às vezes a gente não percebe esses sinais. Tá? Então um grande abraço a todos, espero que vocês gostem desse conteúdo e que realmente isso aí seja útil no dia a dia de vocês. Um grande abraço a todos e até mais!